Quanto tempo, hein? Quanto tempo que a gente não se encontra, esse canal ficou desértico, teias de aranha por todos os lados, o algoritmo evidentemente vai me punir, né? Provavelmente entregando esse vídeo para o menor número de pessoas possível, então você que está aqui já deixa o meu muito obrigado, para além do agradecimento comum e padrão pela sua presença por aqui. Se você estiver sem tempo a perder, e quiser pular esse preâmbulo que eu estou fazendo e vou fazer por mais um tempinho, porque afinal estou voltando de férias e quero falar um pouco delas, eu vou tentar lembrar de colocar aqui na timeline do vídeo a divisão entre essa encheção de linguiça, esse nariz de cera, para falar em termos jornalísticos, que é quando você abre o texto e a matéria enchendo linguiça, do trigo, né? Separando o joio do trigo, e vou colocar também ali então a divisão para você pular direto para o assunto importante do vídeo, que é a situação definitiva de Lucas Paquetá aqui no futebol inglês em relação às acusações de manipulação esportiva com apostas esportivas. Antes eu queria, portanto, dizer aqui um pouquinho, falar um pouco da minha alegria de voltar a trazer vídeos para o canal, a voltar a conversar com você, a me preparar para essa temporada, principalmente com tantos clubes ingleses na Liga dos Campeões, e na semana que vem eu já vou começar aquele tradicional esquenta aqui no canal com vídeos projetando como que vai ser a Premier League, quem briga pelo quê. Muitas vezes são previsões furadas, às vezes eu acerto, mas o importante é arriscar um pouquinho aqui e informar um pouco o pessoal de como que está chegando cada clube da primeira divisão inglesa para essa temporada. Mas evidentemente, depois dessas 2 semanas de mais absoluta perfeição em que eu me casei com a Sara no Brasil, eu ainda estou num processo de readaptação. Sempre é muito difícil dizer tchau para minha família, me despedir do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, dos meus amigos. Então eu sempre volto um pouco melancólico, um pouquinho borocochô, que é uma palavra maravilhosa da nossa língua. Então eu ainda estou nesse limbo emocional, muito feliz pelo que passou, muito feliz de voltar, mas ainda muito triste por conta de entender que não é possível ter a proximidade como eu gostaria, e essa é a dor de quem mora longe de casa, não necessariamente fora do Brasil, né? O Brasil é tão grande que produz essas mesmas dores que eu sinto dentro do próprio país. Mas enfim, é muito mais alegre do que triste, só alegria no fim das contas, mas esse processo de decantar da saudade, ele é sempre muito doloroso, e abrindo um pouco o coração com você, eu ainda estou passando um pouco por ele, então não peguei muito no tranco. Se esse vídeo ele tiver um pouquinho mais devagar, um pouquinho menos claro, um pouquinho menos conciso e até com alguma coisinha errada ou outra, pode me culpar, mas sem muita dor. Vai devagar no andor, porque eu ainda estou um pouco aéreo dentro desse hiato emocional, porém com muitas alegrias para olhar para trás e para projetar para frente. Quem também está feliz, e mais do que feliz, aliviado, é o Lucas Paquetá. Cara, finalmente a gente teve o veredito desse caso que se arrastou por muito mais tempo do que primeiro deveria e do que segundo estamos acostumados quando a gente olha para casos similares. Muito porque a linha do tempo se alarga por algo pouco comum, que é o anúncio das investigações. Quando a gente olha para casos similares, não há um hiato tão grande quando há um anúncio da investigação e depois uma acusação. E esse ato a gente está falando de agosto de 2023 para maio de 2024, uma temporada europeia completa. E às vezes não tem nem anúncio da investigação, só tem o anúncio das acusações. Dessa vez o Paquetá meio que sofreu em dobro, porque o tempo do julgamento, entre o início do julgamento e o veredito, ele não está fora do comum assim, né? A FA faz as acusações em maio de 24, e a gente tem o veredito no fim de julho de 25. É bastante tempo, sim, mas não é tão fora do comum.
e foi arrastado pelos mais diversos motivos, certamente é algo para melhorar para casos futuros, que provavelmente vão acontecer aqui dentro do futebol inglês. Mas a gente tem como a grande notícia a absolvição. Lucas Paquetá é juridicamente inocente. Você pode ter as próprias suspeitas, você pode interpretar da maneira que você quiser, mas Lucas Paquetá é inocente, legalmente inocente, das acusações de 4 cartões amarelos forçados por relação com apostas esportivas. Portanto, o Lucas Paquetá era acusado de manipular resultados, o que resultaria, se comprovado, em banimento do futebol. E nessa linha do tempo, fazendo um autoelogio sem muito exagero, mas admitindo que a cobertura da TNT Esporte Brasil foi bastante decente, a gente foi junto com o Daily Mail, o primeiro veículo, em cobertura inclusive conjunta, a dar a notícia em primeira mão que a FA iria anunciar as investigações do Paquetá. Então a gente publicou essa notícia antes da nota oficial da FA, lá em agosto de 23. A gente agora, em maio de 25, também trouxe a notícia em primeira mão de que o julgamento ele tinha ido para uma... Como é que eu posso dizer, cara? Uma bifurcação. Ou o Paquetá seria banido, ou ele seria inocentado. Não havia meio termo. Não havia como o julgamento dar em uma suspensão menor do que o banimento, ou uma multa. Ou era banido, ou era inocentado, absolvido. O que estatisticamente daria uma chance maior para o Paquetá, porque para você ter uma prova para banimento, ela precisa ter uma contundência muito maior do que uma prova para suspensão. E se a suspensão já não era uma possibilidade, ou você tinha uma prova muito contundente, ou o Paquetá seria inocentado, e no fim das contas, a razão foi a falta de provas suficientes. Quem acusou foi a Federação Inglesa. Quem investigou foi a Federação Inglesa. Quem julgou foi uma comissão independente. Uma comissão composta de especialistas em legislação esportiva que, depois de muito tempo, de tempo demais, olharam para as provas, para as evidências e não viram razão suficiente, legal, embasamento jurídico para julgar o Paquetá culpado dessas acusações. Ele foi julgado culpado em 2 infrações dentro do mesmo celeiro, que é de não colaboração com as investigações. Eu acho que inclusive tem o caso do celular, né, do Paquetá ter dado o celular para a federação, ela ter devolvido, e depois que ela foi pedir de volta, o Paquetá tinha já se desfeito do celular. Eu imagino que isso esteja no texto. Quando eu falo texto, é que agora o julgamento ele vai para a fase final, ainda não terminou, que é a comissão precisa colocar por escrito em documentos as razões pela qual o Paquetá foi absolvido na acusação principal e porque ele foi julgado culpado na acusação lateral, e cabe recurso tanto da FA para a absolvição, quanto do Paquetá para a acusação de não colaboração. Vamos entender se haverá essa atitude tanto de um lado quanto de outro, mas eu acho muito difícil que a FA entre com uma apelação, que ela entre com um recurso, porque ela já sai muito chamuscada. Eu estou curioso para ver, ainda está decantando por aqui esse caso, a repercussão interna, porque a FA ela sai com uma posição muito ruim. Porque por mais que seja justo e até dever da própria federação investigar indícios, e se você tem indícios que parecem provas, o seu dever é acusar, como a FA acusou, é claro que nem sempre você vai ganhar, mas quando você, no fim das contas, congela a carreira de um jogador de alto nível, de Premier League, de West Ham, quase Manchester City, como o Paquetá, e você sai sem ganhar o caso, você sai por baixo. Porque como agência reguladora, você acabou, no fim das contas, prejudicando a carreira de um jogador e não conseguindo usar um exemplo como educação para o restante do futebol inglês. Ainda quero entender como que vai ser a interpretação da ação da FA nesse caso. Muita gente está, com uma certa razão,
muita gente, principalmente do Brasil, né, assim, com muita raiva e torcendo para que o Paquetá entre com um processo contra a Federação Inglesa. Pelo que eu apurei, não é simples. Quando você, isso em conversas com a equipe jurídica do próprio Paquetá e com especialistas na área da legislação esportiva inglesa, aparentemente quando você assina um contrato com um clube da Premier League, e acho que do futebol inglês em geral, mas principalmente da Premier League, você meio que dá o direito da federação fazer o que fez com o Paquetá. Então não cabe processo. Me parece muito difícil, portanto, que haja abertura e embasamento jurídico para que o Paquetá processe a Federação Inglesa por não ter ido para o Manchester City, né? No anúncio das investigações lá em agosto, a proposta do Manchester City de 85 milhões de libras já estava em processo final, já tinha sido praticamente aceita pelo West Ham, e o Paquetá iria jogar pelo então melhor time do mundo, na época campeão da Tríplice Coroa, com o título da Champions, treinado pelo Guardiola. O City ganhou a Premier League na temporada seguinte, o Paquetá poderia ter outro status na carreira nesse momento, e desde então o Paquetá encolheu. Imagina o peso psicológico na cabeça do jogador. Eu não entro na história de vilão e mocinho, né, como se a FA tivesse tentado prejudicar de propósito. Não, eu tenho uma convicção baseada na crença nos órgãos reguladores, que a FA tinha indícios suficientes para acreditar que tinha um caso pujante o suficiente para acusar o Paquetá e achando que ia ganhar. Então, indícios existiam, mas não se transformaram em evidências suficientes para uma culpabilização. Então, o Paquetá é inocente. Não houve provas suficientes. Esse processo, o desgaste psicológico, o Paquetá tinha 25 anos, começou, agora sai com 27. Porém, ainda sai com 27. Tem o lado da mesma moeda que eu acho importante que ele e o staff dele interpretem dessa maneira a partir de agora. Ele ainda é um jovem de 27 anos que está jogando na Premier League, tem mais 2 anos de contrato com o West Ham e tem uma Copa do Mundo pela frente. Ele tem uma temporada para se preparar para a Copa do Mundo e voltar a ser aquele jogador que antes de todo esse furacão na cabeça e na carreira dele, ele vinha sendo um dos destaques da seleção brasileira. Uma seleção errática, mas que tinha no Lucas Paquetá um potencial pilar. E eu tenho certeza que ainda existe esse espaço para o Paquetá. E se ele voltar a jogar naquele nível, campeão europeu com West Ham, jogando bem contra a Inglaterra em Wembley, se ele voltar àquele nível, o Paquetá ele pode muito bem ser titular na próxima Copa do Mundo, ser convocado para a próxima Copa do Mundo. Então, demorou? Sim. São 2 anos jogados fora? Sim. Há um prejuízo inafiançável, irrecuperável? Evidentemente que sim. Mas o Paquetá ainda pode voltar a ser um jogador de primeira linha. Ele pode voltar a ser titular da seleção brasileira, ele pode ser um jogador importante para a seleção brasileira numa Copa do Mundo, e ele pode voltar a ter uma proposta, se não do Manchester City, de um clube dessa prateleira do futebol europeu. Ele ainda tem 27 anos. O futuro dele, imediato, eu não sei. Eu imagino que existe uma sensação de gratidão muito grande do Paquetá com o West Ham. O West Ham o tempo todo do lado dele. Se a seleção parou de convocá-lo em certo momento, o West Ham o tempo todo o manteve como jogador importante, inclusive nos momentos em que ele tecnicamente não foi bem. A última temporada do Paquetá é ruim, né? Em vários momentos ele foi titular sem ter uma lógica técnica. Por pior que tenha sido a temporada do West Ham, com troca de treinador, vamos ver como é que vai ser com o Graham Potter agora, com o Paquetá sem essas nuvens na cabeça. Ele próprio posta que tá com saudade de jogar futebol com um sorriso no rosto. Ele chorou depois do cartão amarelo contra o Tottenham no fim da temporada, sabe? Era esse o inferno na cabeça do Paquetá. Então ainda tem muita coisa pela frente. Ele perdeu muita coisa, sim, mas, cara, agora é bola pra frente porque ele está inocentado. Se não houver um recurso da FA, eu não acho que haverá, enterrar essa história, e não há nenhum risco para o West Ham de escalá-lo, e não há nenhum risco para outro clube contratá-lo. E por mais que haja muito torcedor do Flamengo esperançoso que ele volte, eu acho que é muito difícil
o Paquetá ainda tem muita lenha para queimar e para subir dentro da hierarquia do futebol europeu, como ele esteve muito prestes a subir 2 anos atrás. Então, sim, cabe recurso, o Paquetá pode processar a Federação Inglesa, mas eu acho muito difícil, eu acho que não há abertura jurídica, ainda não é um sim e nem um não garantido, porque ainda há estudos da própria equipe jurídica do Paquetá para entender se é possível. Mas a grande notícia para ele veio. A punição para o que ele foi julgado culpado, essa não colaboração com as investigações, é uma punição pequena, ainda mais se comparada ao que poderia vir de banimento. É uma punição que pode ser entre multa e uma suspensão de 2 tipos quantitativos, né? É uma punição que pode ser em tempo, 2 semanas, 3 semanas, ou em jogos, 2 jogos, 3 jogos. Isso a comissão independente vai noticiar, vai publicar muito em breve. E aí o Paquetá também pode entrar com recurso contra isso. Não sei se ele e o West Ham vão achar uma boa ideia a depender dessa punição. Mas é isso, tá, gente? Estamos de volta e o Paquetá também está de volta ao futebol agora com a cabeça muito mais tranquila, que eu também terei muito em breve, depois desse hiato emocional que eu estou vivendo. Mas estou animado para essa nova temporada, tenho muito a estudar, tenho muito a ler, muito a me informar, muito a conversar, muito a pegar no telefone para entender como que está o lado de lá, o lado de cá, mas teremos vídeos mais regularmente, evidentemente, do que essas últimas 2 semanas e pouco de deserto aqui no canal. O próximo vídeo será na segunda-feira com o retorno do Fred Café, e aí eu imagino que eu já devo começar a fazer a projeção da próxima Premier League já na segunda-feira. Show de bola? Um beijo para você, boa sexta-feira, bom fim de semana.